eu quero entrar aqui, então, no assunto do Jeffrey Epstein. Então vazaram aí 3 milhões, mais de 3 milhões e 500 mil páginas, 80 mil imagens, acho que 2 ou 160 mil imagens, não me lembro agora, 2 mil vídeos. Tá? O ponto que ninguém está falando, ou pouca gente está falando, é esse daqui, ó. Fontes da inteligência acreditam que Jeffrey Epstein comandava a maior operação de sequestro de mulheres do mundo em nome da KGB, quando recrutava mulheres para sua rede de associados. Bom, lá no nosso conteúdo fechado, eu já falei algumas vezes sobre os compromates do Trump, né, que a Rússia tinha o Trump na mão por conta de compromates desde a década de 90, de 80, na verdade. Desde a década de 80, quando o Trump quebrou e ele foi socorrido financeiramente pela União Soviética, pelos russos, sob supervisão da KGB. Tá? E isso, ele era um ativo, ele foi tido ali como um ativo russo, ou seja, o que é um ativo em espionagem? É uma pessoa que pode ser ativada a qualquer momento para defender os interesses daquele país. E não tem país que pratique espionagem mais do que a Rússia no mundo. Tá? A fama da Rússia, nesse sentido, sempre foi a maior escola de espiões, né, que existiu. Batia de frente com a CIA dos americanos, né, com a NSA, e também com o serviço secreto israelense, o Mossad, né? Então, batia de frente não, assim, em termos de comparação, a estrutura da KGB era muito mais forte, porque basicamente, diferente dos outros países que eu citei e outros mais, eles não deviam satisfação a ninguém, eles faziam o que eles queriam porque o país era uma ditadura e tudo que era feito em nome do regime era moralmente aceitável e legitimável. Então tudo que eles faziam era legítimo desde que defendesse os ideais da União Soviética, do Partido Comunista, enfim. Então é por isso que eles acabavam conseguindo fazer coisas que os outros não faziam, porque a sociedade dos outros países, por não ser uma sociedade pautada em valores comunistas, não aceitava esse tipo de coisa, basicamente, simples assim. Então pode dar problema para a agência de espionagem, né, para a própria CIA, dependendo do que for feito. Não que eles não façam, fazem, fizeram muitas coisas, continuam fazendo, né, trabalhos internos, sabotagens e coisas do tipo. Agora, se descobrirem, cai a casa. Agora, já no caso da KGB, não. Pelo fato de ser a KGB, na época da União Soviética, etc., e também agora na Rússia atual, né, principalmente, existe uma cúpula muito pequena, que era semelhante ao que tinha no Partido Comunista, que toma as decisões. E se as decisões forem defender os interesses dessa cúpula, o que essa cúpula deseja implementar, as pessoas que participam disso, elas não vão sofrer represálias por terem feito aquilo. Tá? Muito provavelmente, é muito difícil que isso aconteça. Então, eu não estou vendo na CNN, eu não estou vendo na Globo, eu não estou vendo no UOL, tá? Eu não estou vendo na imprensa podre brasileira, que é comprada pelo Kremlin, nenhuma referência ao fato de que os arquivos do Epstein... Eu até esqueci o Trump aqui. Tá? Até esqueci o Trump. Porque, assim, o Trump realmente... todo mundo sabia que estava o nome dele lá já. Né? Alguma coisa tinha. Agora caiu do Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, o filho da Rainha Elizabeth lá, o príncipe William, né? Assim, quem tinha alguma dúvida de que essas pessoas e muitas outras, atores de Hollywood, cantores da indústria pop, da cultura pop, quem tinha dúvida que esses caras estavam ali na lista da ilha de Epstein? Eu não tinha. Né? O problema é que o nome de Vladimir Putin aparece em 1056 documentos, 9.629 que fazem referência a Moscou. Epstein parece ter conseguido até mesmo audiências com Putin. Quer dizer, ele só teria audiências com Putin se ele tivesse coisas de interesse do Putin. Né? Após a sua condenação
por pedo em 2008, por aliciar uma criança para, né, você sabe, prostituição. Agora, as fontes dizem que isso poderia explicar porque Epstein parecia desfrutar de um estilo de vida extremamente luxuoso, em desacordo com sua carreira como financista, embora não haja provas documentais que liguem Putin e seus espiões diretamente às atividades ilícitas de Epstein. Tá? Então, assim, não há provas que liguem o Putin e os seus espiões diretamente às atividades ilícitas, mas a gente vai ver quais são as evidências ou os indícios disso. Tá. Porque, assim, evidentemente que se ele é um ativo, ou se ele foi usado como um ativo, o objetivo era criar eles chamam de honey pot, acho que é um pote de mel, né? Um pote de mel que para atrair as pessoas justamente a ilha de Epstein, e daí eles tiravam fotos e depois tinham essas pessoas na mão, basicamente. O que causa uma grande surpresa é a possibilidade de que isso tenha sido perpetrado pela Rússia, a mando da Rússia. E a gente vai ver se tem algum pé e cabeça nisso que eu estou falando. Ou que o Daily Mail trouxe, né, o jornal britânico. Mas as fontes também afirmam que, embora os serviços de segurança dos Estados Unidos monitorassem as ligações de Epstein com a Rússia durante anos, seus equivalentes no Reino Unido hesitaram. As agências de espionagem no Reino Unido hesitaram devido à ligação de Epstein com Andrew Mountbatten Windsor. O arquivo inclui um e-mail alegando que Bill Gates pediu a um dos conselheiros de Epstein que fornecesse medicamentos para tratar DSTs, né, causadas por, enfim, vamos botar um termo que passa aqui no algoritmo, fornicação com garotas russas. Algo que ele descartou como completamente falso, entre aspas, né? O documento também confirma a reportagem do The Mail on Sunday, publicada em outubro, de que Epstein se ofereceu para apresentar o príncipe Andrew a uma bela mulher russa de 26 anos em agosto de 2010, 2 anos após a condenação de Epstein. Tá? Então... beleza. Aparentemente, o Epstein foi iniciado no mundo da espionagem por meio de negócios com Robert Maxwell, um magnata da mídia que caiu em desgraça como Epstein, né? E morreu em circunstâncias obscuras, e o corpo dele foi encontrado flutuando no Atlântico em 1991, aparentemente após ter caído de seu iate. Então, aqui a gente tem uma foto de Epstein junto com a sua namorada, que depois virou secretária, a Ghislaine Maxwell, que está presa, né? Fontes da inteligência... Ela está presa, né, Ghislaine Maxwell, né? É isso, né? Isso. Tá? Exatamente. Ex-socialite, tal. Ela está presa. Eu só não lembrava se ela tinha morrido ou não também. Mas não tinha. Então... Fontes da inteligência acreditam que Epstein comandava a maior operação de sedução do mundo, a mando da KGB, recrutando mulheres para sua rede de associados. Aqui você tem um monte de imagens e tal, que foram divulgadas. Eu baixei essas imagens dos arquivos e tal. A maioria está assim, tem um monte de quadradinho na frente, né? Isso aqui é uma imagem da última divulgação dos arquivos. São milhares de fotos assim. Epstein parece ter conseguido... a maioria, tem muitas que são pretas, tem um quadrado preto na tela toda, tá? Não deixa aparecer nada, porque é só... Assim, os caras faziam basicamente a ilha da fantasia lá, né? Então... E aí eles levavam todo mundo, até o que o Elon Musk caiu nessa história foi que ele estava querendo participar lá e o Epstein não estava querendo levar ele, por algum motivo. Então... O Epstein parece ter conseguido audiências com Vladimir Putin após sua condenação em 2008 por aliciar uma criança, né?
Então, o que ele estava querendo falar com o Putin, né? Pô, caiu minha casa, você não vai fazer nada para me ajudar? Não, eu preciso de uma audiência, porque senão eu vou expor tudo que eu vou falar que eu estou fazendo isso para o governo russo. Eu vou fazer um acordo, muito provavelmente, dá de se especular, né? Especulação, mas faz sentido de que fosse esse assunto que ele teria para tratar com o presidente russo. Tá? Epstein foi encontrado na sua cela, né, sem vida, mas seus familiares acreditam que ele foi tirar a vida dele, né? Então, a teoria oficial fala que ele próprio tirou sua vida, né? Então, a filha de Maxwell, Ghislaine, está cumprindo uma pena de 20 anos por estar junto ali, né? Nessas operações ali junto com o Epstein, e outros crimes ligados à associação com Epstein, a quem ela teria conhecido pouco depois da morte de seu pai. E o ponto é que o pai dela, o pai da Ghislaine, que é o Robert Maxwell, era um agente russo desde a década de 70. Então aquela moça que foi namorada do Epstein e que depois foi secretária dele, que é muito estranho, né? Porque a mulher era namorada dele, depois ele se envolve com tráfico sexual de mulheres até menores de idade, e essa mulher se torna secretária dele. Né? Então, que motivo isso poderia justificar isso? O fato de ser uma parceria, entre aspas, maior do que o próprio relacionamento de ambos. Algo ligado à espionagem. Né? Que ela fosse uma espécie de, o termo é handler, né? A pessoa que maneja o Epstein para o governo russo. E o pai dela era um agente russo. E foi ela que apresentou, tá? Que teria apresentado ambos. Foi o pai dela, ou melhor, ele que teria apresentado ela e o Epstein. E ele era um agente russo, um ativo russo. Fontes de segurança afirmam que Robert Maxwell era um agente russo desde a década de 1970, quando trabalhou para extraditar judeus soviéticos para Israel. Tá? Com o envolvimento do serviço de inteligência israelense Mossad, porque houve um período na União Soviética, quando os judeus foram perseguidos ali, né, na União Soviética, e nesse período a Mossad ajudou a extraditar muitos desses judeus para Israel, né? E é sabido, inclusive, que muitos judeus atualmente, hoje, em Israel, têm ascendência russa. Em troca, dizem, Maxwell lavava dinheiro russo e o enviava para o Ocidente, com a ajuda de Epstein. Então esse era o Maxwell. O Epstein, ele trabalhava no mercado financeiro e tinha a sua ilha lá, onde ele levava os bilionários ali, milionários e famosos para se divertirem, e depois tirava fotos deles, né? Tirava fotos, chantageava esse pessoal. Então acredita-se que o financista foi apresentado a Maxwell e à KGB por um magnata do petróleo, também a soldo da inteligência russa. Tá? Então o Epstein foi apresentado ao Maxwell, pai da Ghislaine, a namorada e secretária dele, por um magnata do petróleo, também amando ali da inteligência russa. Investigações sobre os negócios de Robert Maxwell revelaram ligações não apenas com a KGB e o Mossad, mas também com o MI6, o serviço secreto britânico. Agora veja bem, mais uma vez, para desmoronar aquela montoeira, daquele pessoal que acha que é defensor de valores morais, né? E defende o governo russo, defende o Putin, e ao mesmo tempo ataca a elite americana do sistema, né? A elite, basicamente, hoje, um exemplo disso são algumas personalidades do MAGA ali, que inclusive estão recebendo dinheiro do Kremlin para fazer podcasts defendendo a Rússia para o público conservador ou de direita, conservador entre aspas, ou de direita norte-americano. Então, esse pessoal basicamente faz isso, enfim, patrocinado pelo Kremlin, e os caras que eles apontam o dedo de serem corruptos, é algo que eu sempre falei, foram basicamente corrompidos por um cara amando da KGB.
É aquilo que eu sempre costumo falar, a corrupção, a degradação ocidental, ela foi exportada da União Soviética, principalmente, para destruir a moral do Ocidente. Tá? Então, é um sistema de corrupção e subversão cultural. Você entra e começa a financiar toda espécie de degradação, degeneração e subversão cultural no Ocidente. É uma forma de enfraquecer o seu inimigo geopolítico, inimigo de inteligência, no campo da inteligência. E isso, inclusive, foi descrito por Antônio Gramsci como uma estratégia. Isso entra na questão das guerras híbridas também. É uma estratégia de longo prazo de corrupção cultural. Então, tem o Gramsci. Espera aí que eu... Só um pouquinho. Estou esquecendo um outro ideólogo comunista que também propagava isso, né? Porque o Gramsci ele falava mais da questão dos intelectuais orgânicos. Espera um pouquinho. Tentando lembrar o nome de um outro filósofo que falou coisas parecidas, mas agora eu não vou conseguir localizar. Tá, vamos voltar aqui então. Cadê o... Aqui, ó. Deixa eu mostrar a foto do pai da Ghislaine ali. Esse aqui, ó. Magnata da mídia, Robert Maxwell, que segundo fontes de segurança era um agente russo desde a década de 70, quando trabalhou para extraditar os judeus soviéticos para Israel com o envolvimento do serviço da Mossad. Beleza. Então, esse cara aqui é o sogro, vamos dizer assim, do Epstein, o cara que era o pai da namorada dele. Sogro, né? Mas pai da Ghislaine, que era a comparsa do Epstein. Tá? Ele era um agente russo. Só isso já é motivo suficiente para você desconfiar. Epstein usando um boné do estilo comunista. Especialistas em inteligência americana acreditam que Epstein foi iniciado no mundo da espionagem por meio de negócios com Robert Maxwell. Aqui é Ghislaine Maxwell ao centro, fotografada com dois homens que parecem ser militares russos. O estilo do chapéu, né, etc. Aqui está o símbolozinho da estrela vermelha no centro. Obviamente são militares russos. A filha de Robert Maxwell hoje cumpre pena de 20 anos, tal, né? Você sabe. Os arquivos mais recentes de Epstein incluem 1.056 documentos que mencionam o presidente russo Vladimir Putin na foto e 9.629 que se referem a Moscou. Quase 10 mil arquivos falando de Moscou. E aí? Como é que fica essa parte agora, pessoal? Tá? Então, vamos passar aqui. Autoridades de segurança dos Estados Unidos também acreditam que Epstein tinha laços antigos com o crime organizado russo, a máfia russa, que poderia tê-lo chantageado. Isso poderia explicar a facilidade com que Epstein parecia conseguir trazer garotas da Rússia. Isso é outro ponto importante. Muitas das garotas levadas não eram, muitas eram russas. Não eram somente da Rússia, mas tinha uma grande quantidade de garotas russas. Eles, inclusive, iam a agências de modelos, a agências russas, que eram de fachada, de modelos, na verdade, para levar mulheres para se prostituírem lá na ilha de Epstein. Tá? Dentro da Rússia, basicamente. Então, ele tinha essa facilidade. A Rússia, ela até hoje tem muito dessa questão de fachada, né? Porque muita coisa é proibida, mas na verdade
face vista grossa. E a prostituição é um desses casos, né? Então você tem lá dentro também a situação da máfia, né? Porque depois que a União Soviética caiu, uma parte virou o FSB, se tornou o serviço secreto do atual governo, do atual Estado russo, e outra, inclusive o Putin, né? Enfim, e outra parte se tornou a máfia russa. Então a máfia russa, ela sempre agiu fazendo o trabalho sujo que o serviço de espionagem não podia fazer, depois que caiu a União Soviética. Até porque era formada por ex-membros da KGB. A máfia russa sempre foi muito forte por isso, porque eram espiões que formaram ela. Foram espiões. Então a máfia russa, ela tem, assim, ela não é comparável a um cartel mexicano, a uma facção brasileira que surgiu dentro de um presídio. Não, ela surgiu formada por agentes secretos, basicamente, por agentes de espionagem extremamente capazes. Então a máfia russa sempre foi muito forte no mundo e sempre soube trabalhar, justamente por ter gente altamente capacitada ali e fazendo serviço sujo para o Estado. Trabalho sujo. Eliminar alguém, coisas do tipo. Enfim, lavar dinheiro, trabalhos ilícitos, por aí vai. Então, uma fonte disse: você tem Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton e todos os outros colocados em posições comprometedoras em uma ilha repleta de tecnologia. É a maior operação de sedução do mundo. Os americanos estão nisso há anos, mas nós parecemos mais receosos, provavelmente por causa da ligação com a realeza. Todas as figuras de destaque citadas nos arquivos negam qualquer irregularidade. Então, o pessoal ali fala que não tem nada demais e tal, né? O Trump, no caso, ele tem sim, ele estava com o rabo preso, mas a questão é por que ele permitiu agora que saíssem esses arquivos, né? Então estava tendo uma pressão interna muito grande, porque ele prometeu liberar os arquivos se ele fosse eleito. E aí o próprio eleitorado mais próximo dele, o MAGA, né? O movimento MAGA, Make America Great Again, o pessoal estava cobrando muito. Pô, você falou que ia liberar os arquivos, mas não liberou. O que está acontecendo? Tá? Aqui é dentro da cela, né? Então, o que está acontecendo? E aí ele meio que se viu obrigado. Mas mesmo assim ele não precisava ter feito. Isso aí dava para segurar. Né? Só que a situação tá tendo um caos muito grande nos Estados Unidos por uma série de fatores, por outros fatores, né? A questão do ICE, e guerra ideológica mesmo, em relação à oposição, situações que as pessoas não estão aceitando, a própria sociedade que é patrocinada pela imprensa podre vendida para o Kremlin dentro dos Estados Unidos, que utiliza a máquina de propaganda, as fábricas de trolls, as fazendas de propaganda ali, que são basicamente bots, robôs, gerando instabilidade dentro não só dos Estados Unidos, como de outros países, mas principalmente dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, ele já tem que lidar com isso. Aí você pode se perguntar, ok, mas por que agora? O que está acontecendo agora, exatamente? Por que nesse momento deixaram estourar esse negócio? E isso leva a gente a tentar pensar quais motivos levaram o governo americano agora a liberar os arquivos de Epstein. Porque claramente isso foi calculado pelo governo Trump. Ele calculou a situação, né? Tem coisas extremamente comprometedoras ali em relação ao Trump também, mas tem coisas extremamente comprometedoras em relação a outros personagens ali, e o que realmente cai a casa de uma maneira inigualável é o Vladimir Putin e o fato do Epstein ser um ativo russo. Então a gente pode estar caminhando nessa situação para um rompimento entre a alta cúpula de Trump com a própria Rússia. Porque eles vinham claramente sendo colocados em coleiras. O governo americano vinha sendo colocado em coleiras. Se o governo Trump agora ele for libertado dessas coleiras russas, que ele vinha sendo colocado, claramente, pode ser
que eles tenham um pouco mais de iniciativa em situações que podem atrair o eleitorado a seu favor, como, por exemplo, combater a Rússia na Ucrânia, invadir o Irã, coisas do tipo. Tá? Então, assim, é evidente que tem coisas que eles gostariam de fazer e não fazem. Né? Ou porque eles estavam do mesmo lado, ou porque eles tinham um rabo preso. São duas opções somente. Por que os Estados Unidos, republicano, que sempre foi anticomunista e etc., de repente agora vem trabalhando junto à Rússia? Então, ou eles estavam ao lado do mesmo projeto, isso não seria novidade, uma vez que os próprios neocons americanos, movimento que antecedeu a essa direita atual, foi um movimento criado por trotskistas. Tá? Então, trotskistas, que eram comunistas, basicamente adeptos de Leon Trotsky, estavam dentro, controlando a ala neocon dentro dos Estados Unidos. Existiam planos da KGB traçados já há muito tempo de que não adianta só ficar controlando ou financiando a esquerda nos Estados Unidos, até porque a esquerda norte-americana não é socialista nem marxista, ela é democrata. Então não ia adiantar muita coisa. Seria interessante se eles conseguissem criar alguma coisa para controlar a direita. Então, essa seria uma possibilidade. Então, o MAGA foi criado para o controle russo dentro dos Estados Unidos. A segunda possibilidade seria, basicamente, o MAGA tem uma certa autonomia, vida própria. De fato, você tem ali conservadores ali, anticomunistas mesmo ali, né, que defendem os valores capitalistas norte-americanos, ou seja lá o que for, ou outras ideias, né? Outras ideias, basicamente, não necessariamente capitalistas, porque a gente sabe que ali a NDI tem alguns valores ali que são ligados a outros filósofos, como Évola. Então é um projeto não necessariamente capitalista, tá? Mas não é um projeto comunista, evidentemente, e não é um projeto ligado, ou que gosta de estar ligado à Rússia. É uma outra elite que disputa o poder com a Rússia, como sempre foi, basicamente. Mas que teve o seu poder favorecido pela Rússia, naquela situação dos e-mails, naquela situação dos tweets, dos bots, fábrica de propaganda, fazendo Trump derrotar Hillary Clinton nas eleições passadas, como aconteceu de fato. Porém, eles faziam isso mantendo essa direita americana republicana com rédeas curtas, com uma coleirinha bem apertada, que é o que realmente estava aparecendo. Porque o Trump anunciava que ia fazer uma coisa, vinha com as suas frases de efeito e falava que ia fazer e que ia acontecer, depois o Trump ligava para ele desfazia e não acontecia. Tá? Então o Putin ligava para ele, né? O Putin ligava para o Trump e ele mudava de ideia, voltava atrás, criando o seu apelido de taco, Trump always chickens out, ou seja, o Trump sempre arrega, sempre amarela. E em inglês essa frase soa pior ainda, porque usa o termo frango, né? Deu uma de frango, voltou atrás. E por isso, basicamente, isso já provavelmente já vinha enchendo o saco, um cara que tem um ego gigantesco e não gosta de se sentir dessa forma, né? Então talvez ele tenha medido o que isso podia gerar de dano e ganhos para ele também e resolveu deixar a merda ir pro ventilador. Basicamente, desculpa a palavra. Joga no ventilador as fezes de todo mundo, né, e vamos ver qual fede mais. Basicamente foi isso que Trump resolveu fazer. Desculpa quem está comendo. Não pensei nisso antes de falar. Bom, então essa é a situação agora, tá? Então cai a casa, basicamente. Vamos ver mais algumas informações aqui. Tá? Num e-mail surpreendente enviado a Epstein em 11 de setembro de 2011, 10 anos após, né? Então não tem nada a ver, aparentemente, com a data, um associado não identificado discute um encontro com Putin durante uma futura viagem à Rússia. O indivíduo diz a Epstein, veja bem, ele foi condenado em 2008. Como que em 2011
ele fez um acordão e acabou não sendo preso. Lembra, né? Ficou um pouquinho preso, daí já saiu. Revoltou todo mundo, como a opinião pública, mas o cara realmente tinha todo mundo na mão, tinha toda a elite americana nas mãos. Hollywood, políticos, etc. Então, de Trump a Bill Clinton, passando pela Hillary, ele tinha na mão. Tá? De Justin Bieber a... Como que é o nome daquele... Aquele ator idoso que apareceu também lá, saiu agora esses dias a foto dele com o Epstein também. Enfim, ao pessoal mais velho de Hollywood. Tá? Então ele tinha todo mundo na mão, basicamente. Repórteres das principais imprensas podres americanas. Eu vou usar sempre o termo de Enéas agora para falar da imprensa. Tá? Porque enquanto a imprensa não for digna de ser tratada como uma imprensa livre, eu vou chamar de imprensa podre. Tá? Eu vou seguir a expressão de Enéas. Então vamos lá. Ele tinha sido preso em 2008, foi solto, ia para a Rússia e estavam arrumando um encontro dele com Putin. Só isso. Tá? Então ele disse que da última vez que você esteve em Palm Beach, você lhe disse que tinha um encontro com Putin em 16 de setembro e que ele poderia reservar sua passagem para a Rússia para chegar alguns dias antes de você. Então estava o Putin, basicamente. Ao que tudo indica, Epstein tinha outro encontro agendado com Putin em 2014, então não foi um fato isolado. Em um e-mail para Epstein, o empresário japonês Joi Ito informa ao Pedro Epstein que outro bilionário americano, Reid Hoffman, cofundador do site LinkedIn, não pôde comparecer. Tá? O dono do LinkedIn. A turminha toda da elite, como eu falei, o mesmo pessoal constrói bunkers espalhados pelo mundo. Só essa alta cúpula mundial aí que tá todo mundo na lista do Epstein, basicamente. Todo mundo. Tá? Olá, Jeffrey, escreve Ito. Não consegui convencer Reid a mudar sua agenda para encontrar com Putin, para se encontrar com Putin com você. Não está claro se esse encontro realmente aconteceu. Só tem as mensagens. Um e-mail subsequente enviado por Ito sugeriu que o acordo foi cancelado depois que as forças apoiadas pela Rússia abateram um avião de passageiros da Malaysia Airlines sobre a Ucrânia em 17 de julho de 2014, que matou lá quase 298 pessoas, quase 300 pessoas. 3 dias depois, em uma carta para Epstein, Ito escreveu: má ideia agora, depois do acidente de avião. Enquanto isso, na troca de mensagens de 2010 sobre o ex-duque de York, Epstein disse a Andrew que tinha um amigo com quem você gostaria de jantar. Ao ser pressionado por Andrew para dar mais detalhes, Epstein respondeu: ela tem 26 anos, é russa, inteligente, bonita, confiável e sim, ela tem seu e-mail. O MOS já havia revelado como essa mulher, uma loira de olhos azuis, não só foi abusada por Epstein, como também foi vítima de tráfico humano por ele durante muitos anos, segundo o seu representante legal. Tá. Então, vou passar aqui rapidinho. Uma imagem da última divulgação, não vou mostrar, né? Autoridades de segurança dos Estados Unidos também acreditam que Epstein tinha ligações antigas com o crime organizado russo. Isso poderia explicar a facilidade com que Epstein parecia conseguir trazer garotas da Rússia. Né? Detalhe, garotas entre aspas aqui, né? Porque algumas eram menores. Detalhe, tá? Uma das principais atividades da máfia russa é a prostituição. Tá? Então, em outro e-mail, em novembro de 2010, Epstein pergunta ao indivíduo se ele precisa de um visto russo, acrescentando: tenho um amigo de Putin, devo perguntar a ele? Outras mensagens revelaram que Epstein afirmava poder fornecer ao Kremlin informações valiosas sobre Trump antes de uma cúpula com Putin em Helsinki. O financista enviou uma mensagem a Thorbjørn Jagland, então secretário-geral do Conselho da Europa, sugerindo que ele poderia transmitir uma mensagem a Putin sobre como lidar com o presidente dos Estados Unidos. Então veja bem, outro ponto. Tá? A gente tem um cara aqui que era secretário-geral do Conselho da Europa, trocando mensagem com Jeffrey Epstein sobre favores relativos à política.
a ponto de influenciar o presidente, dizendo que podia influenciar o presidente americano. Em troca de mensagem, em junho de 2018, aqui a cronologia, Epstein indicou que Vitaly Shurkin, embaixador da Rússia na ONU, entendeu Trump depois de nossas conversas. Ele aconselhou que o senhor Jagland, o ex-primeiro-ministro da Noruega, poderia sugerir a Putin que o Sergei Lavrov poderia obter informações conversando com ele. Então ele tinha realmente um alcance muito forte no alto escalão da Rússia. Epstein disse ao senhor Jagland que o senhor Trump precisa dar a impressão de que vai conseguir alguma coisa. O senhor Jagland respondeu que se encontraria com o assistente do Lavrov naquela segunda-feira seguinte para transmitir a mensagem. No início daquele mês, Epstein também enviou uma mensagem a Steve Bannon, da NDI, um aliado de Trump, para lhe dizer que o senhor Jagland iria se encontrar com Putin e Lavrov e passaria a noite em sua mansão em Paris. Então, essas trocas extraordinárias ocorreram antes da emblemática cúpula de Helsinki entre Trump e Putin, em julho de 2018, durante a qual o presidente dos Estados Unidos insistiu que não acreditava que a Rússia tivesse interferido nas eleições de 2016. Lógico, né? A eleição que ele próprio ganhou, ele ia dizer isso. Outro documento revela que o FBI foi alertado de que Epstein era considerado um espião da Mossad. Tá, só um detalhe aqui. Voltando. A questão da cúpula de Helsinki em julho de 2018, veja bem, a acusação era que a Rússia tivesse interferido nas eleições de 2016. De que forma? Criando uma série de teorias conspiratórias envolvendo a adversária de Trump, que era a Hillary Clinton, na ocasião. Ok. O ponto é, a Hillary tinha culpa no cartório? Provavelmente, ela e o Bill. Né? Tanto a Hillary quanto o Bill tinham relações com o Epstein. O problema é que o Trump também tinha. Então, basicamente, e até relações bem complexas agora nesses documentos. O principal problema para o Trump é que ele foi acusado ali, né, foi exposto ali que em uma certa ocasião ele forçou, acho que era tão garoto menor de idade, né, a fazer algumas coisas ali indevidas com ele. Tá? Então, quer dizer, quem tinha rabo preso não era só a Hillary Clinton, mas por alguma razão o pessoal preferiu omitir a parte do Trump e expor as visitas dos Clintons à ilha de Epstein. Então, assim, e isso foi feito por uma série de perfis falsos, especialmente no Twitter, que aí fizeram viralizar essas notícias. Isso foi mapeado pela inteligência britânica e exposto depois. Inclusive, tem entrevistas com caras, pessoas, funcionários do Kremlin, que trabalhavam na época pro cara do grupo Wagner, lá o... Como que é o nome dele mesmo? Fugiu aqui. Fundador. Não é o fundador, ele era aqui, o Prigozhin. Yevgeny Prigozhin. Aquele que era o dono o líder do grupo Wagner, né? Que era o chamado chefe do Putin, né? Chefe de cozinha, porque ele fabricava a alimentação para o exército russo todo. E era um cara que o Putin confiava para preparar comida também, né? Então, enfim, ele morreu num acidente aéreo depois de tentar levar o grupo Wagner para invadir Moscou e desistir no meio do caminho. Depois da invasão à Ucrânia e depois deles terem perdido muita gente naquela batalha na Ucrânia, né? Tem uma batalha específica lá que morreu muita gente, muito russo. Me fugiu o nome da região também. Bom, então,
Um relatório de chefes do FBI destacou como uma fonte disse à agência: Epstein era próximo do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e foi treinado como espião sob sua tutela. Tá? Em junho de 2013, Epstein enviou um e-mail a Barak dizendo: Putin reformulará sua equipe no verão, aproximando apenas pessoas de extrema confiança. Mais informações por telefone ou pessoalmente. Tá? Então, aparentemente, ele pode ter iniciado sua ação com a espionagem israelense e depois tendo sido visto ali como um ativo. Isso é muito comum no campo da espionagem, né? Tenha sido recrutado ali para operar na Rússia. Né? Então, ou talvez ele possa ter atuado nos dois governos ao mesmo tempo, nas duas espionagens ao mesmo tempo. Tá? Porque um ativo não é necessariamente um espião, né? Um ativo é alguém que é usado por um serviço de espionagem para uma função específica. Tá? Então ele é ativado para fazer certa situação, enfim, então ele pode até também ter sido, como sugerem ali, a gente já leu essa parte um pouco antes, onde ele possa ter sido chantageado em algum momento para prestar serviço de compromate aos russos também. Evidentemente que você não tem como dizer que Israel trabalha junto com a Rússia, com a espionagem e tal, porque a Rússia, de uns anos para cá, né, ela tem se aproximado muito do Irã, que é inimigo de Israel, né? Então tem esses detalhes aí para ver. O mais provável é que, eu suponho, o mais provável é que ele realmente tenha sido recrutado ali, colocaram ali a Ghislaine junto com ele, colocaram para ele começar a servir mais a inteligência russa. A fonte anônima da agência também destacou a ligação de Epstein com Masha Drokova, que essa aqui é bem interessante também, a ex-líder da organização juvenil de Putin, uma empresária de São Francisco que na adolescência foi uma fervorosa apoiadora de Putin e estrelou um documentário em que aparece beijando o autocrata. Beijando Putin, mas é só uma foto assim. A fonte concluiu que a empresa de Drokova, a Day One Ventures, estava no Vale do Silício para roubar tecnologia. O texto também detalha como o espião do FBI discutiu o caso Epstein com Drokova. Deixa eu ver se aparece ela aqui. Deixa eu colocar o nome dela aqui para a gente ver a foto. Tá difícil aqui. Essa daqui, ó. Então ela acabou participando bastante ali também. Aqui tem a relação, né, específica. Ex-líder da organização juvenil, né, de Putin, uma empresária de São Francisco que na adolescência foi uma fervorosa apoiadora de Putin e estrelou um documentário, tal. A fonte concluiu que a empresa de Drokovka, a Day One Ventures, estava no Vale do Silício para roubar tecnologia. CHS e Drokova conversaram, mas a Drokova não falou nada sobre tecnologia. Em vez disso, olhou para ele e disse: "Você conhecia o Epstein, não é?" Ela disse que Epstein era um homem maravilhoso e que era uma grande vergonha o que lhe tinham feito. Em 2021, um livro do jornalista investigativo Craig Unger alegou que, antes de ser presidente, Trump estabeleceu ligações com o círculo de Putin por meio de sua amizade de 15 anos com Epstein. Tá? Então, isso é sabido que o Trump era muito amigo do Jeffrey Epstein, né? Isso, enfim. E daí ele fala que ele se afastou depois que ele foi condenado lá naquela primeira vez, 2008. Em American Compromat, que eu já mostrei isso nos nossos conteúdos fechados, Compromat americano, como a KGB cultivou Donald Trump, tá? Unger também afirmou que Epstein dependia de cafetões russos para lhe fornecer muitas das garotas que ele abusou. Unger acredita que o FSB
que é o sucessor da KGB, pode ter obtido material de chantagem a partir dos muitos vídeos que Epstein supostamente gravou de seus amigos famosos com as garotas. Bom, então aí você consegue ver a sujeira e a podridão que há nesse processo dessas elites, né? Como que funciona os bastidores dessa geopolítica. E muitas dessas grandes decisões que são tomadas nesse âmbito, né, nesse campo geopolítico, como existem essas referências aí com essas ligações do mais alto grau de sujeira, né, onde levam essas pessoas importantes, tanto no campo empresarial, quanto artístico, quanto político, para uma ilha onde todas as coisas pervertidas e perversas eram praticadas e, enfim, aí eles conseguiam obter vantagens no campo da tecnologia, obter o que eles quisessem, basicamente, o que eles queriam.